Bom dia a todos. Então, vamos dar continuidade ao primeiro colóquio Machado de Assis, Literatura e Tradução. Agora teremos a terceira mesa, formada pelos professores Fábio Lima, da Fundação Biblioteca Nacional, Marcelo Brice, da Universidade Federal do Tocantins, e o professor Marcelo Almeida Peloge, da Universidade Federal do Ceará. Então, eu gostaria de convidá-los para que compusessem a mesa. Vamos só esperar o Marcelo. Bem, então, nós vamos manter a ordem da programação. Então, o primeiro a falar é o professor Fábio Lima, seguido pelo professor Marcelo Brice e o professor Marcelo Pelógio. Então, cada um dos expositores terá 20 minutos. Quando se passarem 15 minutos, eu aviso que está faltando 5 minutos, mas, apesar de eu estar controlando o tempo, eu não sou tão cronos assim. Então, mas eu espero também que não se excedam tanto. Então, o professor Fábio Lima é coordenador do Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior da Fundação Biblioteca Nacional, a quem eu passo a palavra agora, que vai tratar de Machado de Assis traduzido, um balanço do Programa de Apoio à Tradução da Fundação Biblioteca Nacional. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite, o Walter, a Luana. Eu participei de um evento semelhante a esse lá em Santa Catarina em 2012, né? Não sei, onde eu conheci o Berto também. E desde então a gente fez várias coisas em parceria. Espero que daqui a gente também faça novas coisas, mais coisas. Só uma coisa, eu não sou professor, assim, não, eu gosto de professor, mas não sou professor. Eu sou funcionário da Biblioteca Nacional. Mas aceito o professor muito bem. Então, eu vou falar aqui, eu vou falar sobre o Programa de Apoio à Tradução, primeiro, uma exposição aqui, e depois eu vou entrar da parte do Machado, que a gente primeiro vou apresentar, falar basicamente sobre, tentar dar um panorama da entrada do livro brasileiro no exterior por meio dos dados do Programa da Biblioteca Nacional. A literatura brasileira no exterior é um diagnóstico que muitas pessoas têm, é uma evidência, não tem uma entrada no exterior se comparada a outras literaturas, né? Isso se dá por diversos motivos. Eu não me recuso a aceitar argumentos de questões de qualidade, uma literatura isso não entra nesse jogo, é uma questão muito diferente dessa. Tem uma simetria que é insuperável em alguns casos, uma simetria editorial que tem a ver com o mercado editorial, isso também é muito difícil de ultrapassar. Mas tem certas ações que permitem uma maior disseminação da literatura brasileira no exterior. E eu acho que aqui é onde entra o programa e a iniciativa do Estado brasileiro nisso. O programa foi criado em 91, lá na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, na época, não era nem ligada ao... Acho que já era ligado ao Ministério da Cultura, hoje, então, um programa do Ministério da Cultura do Brasil. E em 2011, de 91 até 2010, mais ou menos, o programa era muito instável, assim, dependia muito de... Tinha ano que tinha algum orçamento, tinha ano que não tinha nenhum orçamento. Então, em 2010, a gente conseguiu foi um ano marcante, assim, a gente conseguiu um orçamento que desde então a gente vem mantendo. E em 2011 a gente refez o edital e foi reformulado. E eu vou falar um pouco desse quadro a partir de 2010, dos livros que a gente conseguiu apoiar a partir de 2010.
Primeiro, falo do programa. O programa é o edital do Programa de Apoio à Tradução. Basicamente, ele apoia editoras estrangeiras a traduzirem autores brasileiros por meio de bolsas. Uma editora estrangeira que já tem um contrato de tradução com um tradutor e um contrato de direitos autorais com o autor, ela pode solicitar um apoio à tradução de autores brasileiros, à tradução. Então, basicamente para a área de literatura e humanidades, e o apoio chega até $8.000 por projeto. Desde 2000 então o programa desde 91, de 91 a 2015 foram ao todo 780 bolsas concedidas, ou seja, 780 títulos brasileiros de autores brasileiros foram ou serão publicados, porque tem uma boa parte que ainda está no prelo, com apoio do governo brasileiro. Dessas 780 bolsas, 619, ou seja, cerca de 79%, apenas nos últimos 5 anos. É claro que há livros que são publicados sem o apoio da Biblioteca Nacional, mas aqui tem um panorama já bem representativo dessa produção. Aqui, eu esquematizei de 91 a 2015, por países. Os países que mais solicitaram apoio, mais receberam apoio. Vocês veem ali que a Espanha está em primeiro lugar, seguido da Alemanha, França, Itália, Argentina, Estados Unidos, Romênia, Reino Unido, México e Suécia. Então, Espanha aparece como o país que mais traduz literatura brasileira pelos dados do programa, né? E a Alemanha, eu vou falar um pouco da Alemanha, a Alemanha aparece ali, tem muito a ver com 2013, que eu vou falar daqui a pouco. França, mas, em geral, a literatura brasileira circula mais, em geral. Espanha, França e Itália são as línguas que mais publicam literatura brasileira. Agora, esse quadro nos últimos 5 anos. A Alemanha aparece em primeiro lugar, e depois a ordem é basicamente a mesma, mas a Alemanha aparece ali em primeiro lugar por conta da participação brasileira na Feira do Livro de Frankfurt, em 2013. Que a Feira do Livro de Frankfurt é uma feira literária, uma feira de negócios, além de tudo. Então, ela funciona, tem sempre um país homenageado em cada edição. E esse país homenageado, ele leva uma comitiva de autores e tem um espaço, um pavilhão, que é onde ele exibe, faz uma exposição. E, claro, tem uma participação editorial muito forte. E o Brasil foi o país homenageado em 2013. Então, em 2010, quando foi feito esse convite, havia essa necessidade de estimular ainda mais a tradução da literatura brasileira. Então, esse foi um ponto que impulsionou, de fato, esse aumento do número de bolsas. Então, 76 títulos foram publicados na Alemanha basicamente entre 2011 e 2013. Então, 2 anos, 76 títulos novos foram publicados na Alemanha. Agora, eu vou passar para os autores. Os autores mais traduzidos, nesse caso. Aqui é o quadro de 91 a 2015, Machado de Assis, está ali lado a lado com a Clarice, como os autores mais traduzidos, Jorge Amado, e autores depois tem autores contemporâneos, né? E aí Lima Barreto está aqui em 9º lugar, junto com o Luiz Rufato. Então, a gente vê que o apoio maciço são para nomes canônicos da literatura brasileira, obviamente, mas o quadro é muito interessante nos últimos 5 anos. Continua ali o Machado em primeiro lugar, o que é uma coisa impressionante também, o Machado, esse interesse continua presente nos últimos 5 anos, mas eu quis colocar aqui também autores com ao menos 5 bolsas, tiveram 5 títulos, pelo menos 5 bolsas. E a gente vê uma variedade de autores que tem pelo menos 5 obras apoiadas pelo programa. Então, mostra um quadro de diversidade de autores brasileiros que, de fato, tem conseguido uma entrada no exterior. Agora aqui, vou falar... Aqui tem só para vocês verem um pouco a diversidade. Jorge Amado, por exemplo, são 13 títulos para diferentes idiomas, alemão, búlgaro, chinês, croata, espanhol. Então, só para vocês terem uma ideia da diversidade tanto dos autores como dos idiomas que estão sendo traduzidos. O Rufato
queria só uma curiosidade. Por exemplo, o Bernardo Kucinski e o Michel Laube. O Michel Laube é um autor, ele tem 3 ou 4 livros publicados. Esse livro foi o Diário da Queda. Ele teve, com um título, são 9 traduções apoiadas do Michel Laube só para um título. E o Bernardo Kucinski também é um escritor. Ele é um jornalista já veterano, e o primeiro livro que ele escreveu, o K, não sei se vocês conhecem, que é um relato sobre um pai em busca da filha desaparecida na época da ditadura. Foi um livro que conseguiu também, o primeiro livro dele já conseguiu 6 traduções. Então, é interessante que aqui está representado tanto a literatura, a variedade a gente está conseguindo contemplar o escritor brasileiro em diferentes formas. Tanto o escritor o primeiro, que foi uma sorte, né? O cara escreveu o primeiro livro e já conseguiu traduzir. Mas tem escritores já, o Roberto Mussa, que já é um escritor, já tem uma carreira já consolidada, e o Bernardo Kucinski, o primeiro livro que ele escreve já consegue uma tradução. Claro que tem a ver mais com o livro do que com o apoio da biblioteca, mas é interessante a gente poder apoiar essa produção contemporânea mesmo. Aí, o programa, existia basicamente o programa de tradução, que é esse programa que eu falei. A gente viu a necessidade de apoiar também a circulação do autor brasileiro no exterior. A gente criou um programa de intercâmbio, que é um apoio a viagens de autores brasileiros. Então, um festival literário ou a editora do autor quer convidá-lo a participar de um evento no exterior. Ela pode solicitar um apoio à biblioteca e isso tem acontecido. Nos 3 últimos anos, cerca de 98 bolsas foram concedidas. Então, cerca de 40 autores viajaram para esses diferentes países divulgando a literatura brasileira. Uma outra iniciativa que a gente tem um apoio, que o apoio à tradução é um apoio que a gente apoia, a gente busca apoiar a editora, apoiar os custos de tradução da editora, mas esse apoio é direcionado à editora. A gente precisava de um programa que apoiasse diretamente o tradutor. E a gente pensou num programa de residência para tradutores estrangeiros. E nesse programa a gente pensou em parceria com a Federal de Santa Catarina e com a Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo, que é uma instituição privada, mas é uma organização social cultural, mas ligada ao governo do Estado, e a Universidade Federal Fluminense, com quem a gente já vem trabalhando em diversas atividades. Então, a gente pensou num programa de residência para tradutores estrangeiros, um tradutor que a gente já houve 2 editais, um em 2012 e outro ano passado. Então, 21 tradutores já se beneficiaram do programa. Um tradutor, nesse caso, ele é voltado especificamente para tradutores estrangeiros de literatura brasileira. Um tradutor que já está trabalhando numa obra, já tem um contrato com uma editora, ele apresenta o projeto para a gente e ele recebe uma bolsa para ficar ao menos 5 semanas no Brasil, trabalhando na obra, e, como contrapartida, ele tem que se engajar em alguma atividade principalmente nesses centros, com quem a gente fez uma parceria, ou em quaisquer outros. A gente conseguiu, em 2013, a gente conseguiu uma participação de 2 tradutores na Universidade Federal de Campina Grande. Então, o objetivo é esse, que o autor venha e circule pelo Brasil. A gente planeja um novo edital. Os 3 editais, no momento, eles estão em fase, já venceram. Eles serão relançados agora, alguns já no primeiro semestre. O de residência a gente está prevendo para o segundo semestre. Outra iniciativa é a publicação em países de língua portuguesa. A gente conseguiu só um edital desse, a gente fez em 2012. A gente concedeu 10 bolsas para a publicação de obras de literatura de autores brasileiros. As 10 bolsas foram... a gente não conseguiu chegar a outros países que não Portugal, infelizmente. Todas as bolsas foram para Portugal. Isso tem a ver, claro, com o mercado editorial de cada país, mas a gente está pensando um novo edital e principalmente focar em outros países, talvez, principalmente na África, a gente tentar, de alguma maneira, se articular para chegar à literatura brasileira com mais força nesses países. E sem contar que todo esse programa teve uma
teve a participação muito intensiva do Ministério das Relações Exteriores, principalmente na divulgação do programa, e também isso foi fundamental para o alcance do programa. Uma outra iniciativa que primeiro, a gente também precisava informar outra lacuna que impede uma presença maior da literatura no exterior é a desinformação, o desconhecimento do público estrangeiro, dos editores, das pessoas que estão em condições dos intermediários, das pessoas que podem abrir o caminho para a literatura brasileira. Muitos deles desconhecem a literatura brasileira. A gente precisava atuar, né, nesse campo. Então, a gente pensou numa revista, a Luana ontem comentou, a revista Machado de Assis, que é uma revista que ela reúne trechos de obras de autores brasileiros em língua estrangeira, principalmente em inglês e espanhol. É uma revista que começou impressa e eletrônica, hoje ela é somente eletrônica. Todos os números estão, todas as edições estão disponíveis, os textos acessíveis no site da revista. E, inclusive, o Berto, ele fez parte, o Berto que está aqui, ele fez parte do conselho editorial da revista. É uma revista que tem a gente traz o texto já traduzido e uma ficha sobre o livro, sobre o autor, e já indicando. É uma revista pensada principalmente para o editor estrangeiro e para o agente literário. Então, ela tem esse foco. E a gente tem sido muito bom resultado. Muitas traduções vieram desse grupo da revista apresentado aqui. Uma outra iniciativa desse tipo foi a gente fez um catálogo de autores brasileiros em domínio público, de clássicos brasileiros. Na verdade, em 2002, foi publicado um guia conciso de autores brasileiros, não sei se vocês conhecem, é uma iniciativa da Biblioteca e da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Sem falar, essa revista foi criada junto com o Itaú Cultural, tá? E com a imprensa do Estado de São Paulo também, a impressão. Então, é uma coedição. Então, lá em 2002, a gente fez um guia com... A gente não estava nem na biblioteca nessa época. Um guia conciso de autores brasileiros. E, em 2011, no âmbito dessa reformulação do programa, a gente bolou um só de clássicos. Então, esse catálogo tem versão digital também e tem impresso. Eu vou depois dar isso aqui para vocês aqui na biblioteca. Foi interessante. Agora eu vou falar um pouquinho das obras do Machado apoiadas. Como vocês viram, são 32 bolsas concedidas. Então, Memórias Póstumas é o livro mais apoiado, com 6 edições. Na Espanha, em catalão, isso em 2001. E essas outras obras estão todas no prelo: Albânia, Grécia, Colômbia, Paquistão e Peru. Albânia, Colômbia, Paquistão e Peru foram iniciativas de um outro projeto que a gente fez com o MRE, o Itamaraty, que as embaixadas iam buscar editoras interessadas em publicar autores clássicos brasileiros. E Machado é o mais escolhido. Então, essas edições estão no prelo, sairão em breve. Na Grécia, vai sair uma edição esse ano, os 3 livros juntos, o Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Vai sair agora, uma editora super legal, a editora Gutenberg. Então, vai sair agora na Grécia, primeira tradução, certamente. Dom Casmurro vem em segundo lugar. Dinamarca, Espanha, Alemanha. A Alemanha, eu vou falar daqui a pouco sobre a edição alemã de Dom Casmurro. Etiópia, como falei, a Grécia e o Paquistão. Helena vem depois. Helena na Grécia, então vai sair essa Helena vai sair. Helena é para uma outra editora. Vai sair são os 3 mais Helena. Na Grécia e na Rússia. Esaú Jacó teve uma edição no Egito. E Quincas Borba, como eu falei, vai sair na Grécia também. No conto, aqui dos livros dos livros de contos do Machado, né? Tem Contos Fluminenses, uma edição na Espanha que está no prelo, Várias Histórias, que saiu
no Uruguai, traduzido pelo Pablo Cardelino. Isso. Poesia. Na Itália, saiu a edição de Crisálidas e Falenas, uma editora muito pequena, chamada Colibris, que é a iniciativa de uma tradutora, Chiara De Luca. Essas coisas são... Pois é, chega um pedido lá do Paquistão. A gente tem que ir atrás da editora, tem que buscar informações sobre esses países. Mas também surgem pedidos da Itália de editores que ninguém conhecia. Então, é todo um trabalho. A gente busca o contato com a embaixada, com outras instituições, outras agências de outros países que já receber aqui também tem a mesma... Porque esse tipo de apoio é um apoio... Muitos países têm esse tipo de apoio. Então, por exemplo, para a gente apoiar essa edição do Machado, das Crisálidas e Falenas na Itália, a gente consultou, é impressionante, ela traduz de tudo, ela já traduziu desde poetas do País de Gales a poesia de Machado de Assis, mas é uma editora séria, pequena, claro, o livro não vai ser distribuído da maneira que... Mas é um caminho, a gente achou interessante publicar Machado, poesia de Machado em italiano, para uma editora pequena. Mas, se a gente pegar para ver, a entrada do livro brasileiro é em editoras pequenas independentes. Não tem uma outra entrada. Alguns autores, por exemplo, na Alemanha, alguns autores tiveram uma entrada em editoras grandes, ou na França, mas, por exemplo, se você pegar nos Estados Unidos, a Penguin, ela publicou recentemente, naquele selo Penguin Classics, Machado de Assis. A Clarice sai numa editora que não é muito grande, mas é uma editora muito interessante, que é a New Directions. É uma editora independente, uma editora com um histórico muito interessante. Mas a entrada brasileira é em editoras independentes de médio e pequeno porte. A entrada é essa. E as antologias. São 11 antologias apoiadas. Entre elas, as que a Luana comentou ontem, dos Estados Unidos, saíram em 2014. Vou falar agora aqui delas. Eu falei do livro da tradução do Dom Casmurro para o alemão, a editora Manesse Verlag, que inclusive traduziu por a tradutora Marianne Garrais, e ela ganhou um prêmio super bacana, oferecido por Strahler, na Alemanha, que Strahler é um centro de tradução que recebe tradutores, né? E ela recebeu um prêmio por essa tradução. E, em 2014, saíram essas duas coletâneas que a Luana comentou ontem, pela Dalkey Archive Press, que é uma editora super legal. Ela acho que é a editora que mais publica traduções nos Estados Unidos. É uma editora ligada à Universidade de Illinois, né? Champaign, em Chicago, Illinois. E essa editora, a New London Library, que é uma editora bem pequena, e, na verdade, esse foi o primeiro título que eles publicaram. Mas teve um resultado bom, e eles estão lançando eles vão lançar agora uma edição de Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, e já estão planejando um livro da Maria Carolina Jesus. Então é interessante, foi um primeiro livro que deu uma repercussão, então os projetos têm continuidade. E aqui há uma antologia do Machado na Eslovênia. Ali é o Alienista e Outras Histórias, aquele ali. Então, pois é. E aqui, Machado na Etiópia. Foi uma coisa... É a capa da edição inglesa. Exatamente. Exatamente. E aqui, certamente, eles fizeram uma tradução do inglês. Nesse caso, ia ser difícil achar um tradutor do amárico, que é a língua, né, para o português para o amárico. Mas, nesse caso, nas outras traduções são diretas, mas nesses casos, e aqui no Egito também, é que Esaú e Jacó, no Egito. Então, em alguns casos, a tradução indireta é importante, o livro não vai chegar de outra maneira, infelizmente. Acho que sim, certamente, Foi essa, mas... É isso. Mas ele vai sair um novo livro do... Eu não estou lembrando agora qual vai ser o título que essa editora OE vai publicar.
Eu acho que não é Machado. Mas é porque a gente acabou de aprovar agora esse ano novas bolsas, eu não incluí elas aqui ainda, porque elas então ainda não foram concretizadas ainda. Mas é isso, assim. Os editais estão todos disponíveis na página da Biblioteca Nacional. A gente tem um blog também, em que a gente fala de todos esses livros, e tem capas e informações sobre livros, notícias, que é um blog, devia ter colocado aqui o nome do blog, mas é blog do Centro de Cooperação e Difusão. Vocês me escrevem que eu mando para vocês, tá? Sem problema. Mas tem todas, a gente atualiza sempre com essas novidades sobre o programa e livros apoiados, assim. Bom, foi isso, assim. Espero que... Obrigado. Obrigado, Fábio Lima. E agora eu passo a palavra para o professor Marcelo Bris, da Universidade Federal do Tocantins. O professor Marcelo Bris possui graduação e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, é doutorando em Sociologia também na Federal de Goiás e professor do curso de Ciências Sociais na Federal do Tocantins, e pesquisa Sociologia com ênfase em Teoria Sociológica, Sociologia da Cultura e Sociologia da Literatura, atuando principalmente nos temas de arte, sociedade, estética, literatura, discurso, pensamento social no Brasil e poder. Hoje o professor Marcelo Bris vai nos falar sobre a competição das leituras machadianas. Bom dia. Bom dia. Queria primeiramente agradecer o Orlando pelo convite e louvar a iniciativa da universidade de fazer um colóquio com uma amplitude bastante significativa de pesquisas e dizer aqui que eu represento a fronteira, né? Estou no Tocantins, sou da Sociologia e estudo Literatura. Portanto, espero contribuir alguma coisa com o debate, que eu tenho percebido ser bastante elevado o nível aqui das discussões. Eu vou tratar a respeito de uma parte da minha pesquisa de doutorado, que está finalizando agora nesse semestre, eu devo defender em agosto, que diz respeito a um enfrentamento na crítica machadiana que eu tento distinguir como uma síntese sociohistórica ou sociocultural, que de uma matriz candidiana, através do Schwartz, e uma crítica pós-estruturalista, uma síntese pós-estruturalista, que é expressa pelo nome do Abel Barros Batista, o crítico português que teve entrada no Brasil na década de 90 pela editora do Unicamp, que é um crítico não muito bem visto dentro da universidade, principalmente, a meu ver, pelo um teor um pouco sarcástico ou muito incisivo no trabalho crítico que ele executa, né? E eu tento demonstrar isso nesse texto, espero conseguir de alguma maneira. Eu vou ler e tentar pontuar durante a leitura para nós termos uma precisão maior dos argumentos, mas espero não ser chato. A trajetória de Robert Schwartz como crítico. Desculpem, eu vou expor 2 blocos. O primeiro bloco em que eu apresento um pouco dos fundamentos do que eu estou chamando dessa síntese socio-histórica ou sociocultural, e o outro bloco em que eu apresento essa crítica de síntese pós-estruturalista. Não vai dar tempo da gente fazer, provavelmente, de que eu faça uma consideração ou uma ponderação sobre isso, então eu vou deixar a intenção para que, se nas perguntas aparecer o tema, eu retorno a eles. A trajetória de Robert Schwartz como crítico é marcada por um ponto de reverberação, para trás e para frente, cronologicamente, que seu ensaio As Ideias Fora do Lugar afirma. É conhecido seu débito com os trabalhos da chamada Escola Paulista de Sociologia e todo o contexto filosófico
do meio universitário paulista dos anos 60. Ele reconhece que estava procurando uma chave para entender certo estranhamento que percebi em Machado de Assis. Nas suas próprias palavras, ditas em um debate promovido pelo SEBRAP, a revista, e pela revista Novos Estudos, SEBRAP, para receber o livro Um Mestre na Periferia do Capitalismo, em 92, ele afirma, numa conversa com Luiz Felipe Alencastro, José Arthur Gianotti e outros pesquisadores. Cito, abre aspas, eu vou contar, próprio Schwartz, eu vou contar como é que cheguei, um debate, então tem o tom da oralidade. Vou contar como é que cheguei à construção do meu esqueminha. Eu já tinha mais ou menos uma análise desse narrador volúvel do Machado de Assis e estava quebrando a cabeça para saber o que é que isso tinha a ver com a realidade brasileira, porque eu tinha a impressão que tinha a ver, mas eu não achava o elo. Na época, eu lia bastante o Sérgio Buarque de Holanda e li o Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão. E não conseguia passar adiante, porque estava só com o negócio da escravidão na cabeça. Aí, eu li o livro da Maria Silvia de Carvalho Franco, Homens Livres na Ordem Escravocrata, um livro saído do mesmo grupo, do mesmo universo intelectual e com assunto complementar. Portanto, eu estou aqui aproveitando um pouco a minha formação de sociólogo para me aproximar do tema. Fecha aspas. A questão primordial para o âmbito da forma artística seria, então, captar em que medida e de que maneira o desajuste que a sociedade brasileira apresentava e, nesse sentido, era plasmado pelo escritor, pela literatura, para dizer como o Antônio Cândido. Em termos de vida social e sua expressão, as teses de doutorado de Fernando Henrique Cardoso e de Maria Silva de Carvalho Franco combinavam a experiência brasileira em sua singularidade e particularidade, já polemizada na figura de Silvio Romero, e que, nas circunstâncias da interpretação sistematizada sobre o Brasil, expôs com o cuidado metodológico que as ciências sociais reclamavam, a dupla estranha, capitalismo e escravidão, homens livres e ordem escravocrata. Os dois livros são tese de doutorado, de 62, o do Fernando Henrique, e de 65, a da Maria Silva. O ensaio de Schwartz é de 73, publicado também no Novos Estudos. Tem um livro bastante conhecido e muito importante para esse debate, que é o livro do Paulo Arantes, Sentimento de Dialética na Experiência Intelectual Brasileira, que é um filósofo paulista e que também discute muito num outro livro dele chamado O Fio da Meada. Continuando, a vigência do favor como forma social de existência dos encaixes brasileiros descobertos sociologicamente, sistematicamente por Maria Silvia, foi o lastro social que faltava a Schwartz na interpretação geral que sua crítica apontava, quando busca a fratura social que a arte de maior virtude consegue consolidar e situar, de alguma maneira, escondidas em sua estrutura, no caso de Machado de Assis, a estrutura narrativa. A base da volubilidade do narrador é que é importante ressaltar que a própria Maria Silva dá uma entrevista em 76, se eu não me engano, no Caderno de Debate, número 1, pela editora Brasiliense, e num texto que chama As Ideias Estão no Lugar, contrariando o texto do Schwartz. E nesse livro, nessa entrevista, ela ressalta exatamente que aquilo que o Schwartz apreendeu dela, não fazia sentido porque essa relação entre centro e periferia não tinha futuro. Não tinha futuro por uma questão, basicamente, que é o fato de que o capitalismo, a integração, ela é sempre totalizadora. Então, essa relação ela era muito duplicizada, e isso não daria muito desenvolvimento para o debate. Então, a própria Maria Silva critica o Schwartz. E tem um trabalho muito importante, muito bom, do Bernardo Henrique Cooper, professor de Ciência Política na USP, em que ele faz a análise da trajetória desse ensaio de Schwartz.
e um livro dele em que ele fala sobre nacionalismo, que está publicado recentemente. Continuando. A base da volubilidade do narrador, aparecida rapidamente em Augusto Meyer, é garantida nessa relação desajustada entre elite e classes baixas, narrador e leitor. É bom lembrar que, quando se diz sobre a busca dessa fratura, Schwartz está inspirado pela teoria lucasiana de relação entre conteúdo histórico, social e forma artística. Tem um livro muito bom também, do professor Leopoldo Weisebord, da Sociologia da USP, que chama A Passagem do 3 a 1, que trata disso. Além disso, como crítico social, Schwartz, apesar de sociólogo de formação e com todos os estereótipos que recaem quando se faz essa afirmação, partilha dos preceitos do seu mestre, também sociólogo de formação, Antônio Cândido, ao ressaltar que as vicissitudes do objeto em análise são particulares e devem ser buscados nesse íntere, portanto, na própria obra, que organiza os elementos determinantes. Se ele assim o faz por completo, é outra história. Mas o que defendemos é que Schwartz realiza uma crítica de teor sócio-histórico. Nesse sentido, é a síntese de uma formação importante para o pensamento crítico no geral e para o pensamento brasileiro em especial. Arthur Gianotti, nesse mesmo debate que eu citei, afirma sobre o mestre na periferia do capitalismo. Abre aspas. Esse livro do Roberto é a última flor do Lácio da Maria Antonieta. Maria Antonieta, para quem não sabe, é a rua em que se situava a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da USP até o final da década de 60. Como estamos aqui lidando com pessoas já instruídas no debate, vou tentar dar um salto. Esse viés, de certa maneira, formou o pano de fundo da interpretação em torno do substrato social que viabilizou, ainda não sei se essa é a melhor palavra, Machado de Assis a existir como tal. Isso vai ser amplamente discutido pela obra de Schwartz, mas mais especificamente num texto que é o texto inspirador para essa comunicação, que é Leituras em Competição, um texto de 2012 que o Schwartz publica no Martim versus Lucrécia, que tem como base a apresentação dele no seminário de 2008 dos 100 anos da morte do Machado, em que ele faz análise sobre a crônica Martinha versus Lucrécia. O critério marxiano dos ajustes produtivos, sociais, ideológicos da realidade concreta foi um guia para Schwartz, ao fazer valer a leitura de história literária do Brasil, empreendida por Cândido, que vem Machado, o autor que encerra nossa formação, passagem essa conhecida por todos. Nosso crítico avalia que a diferença está exatamente em ter feito algo impraticável na experiência brasileira até aquele momento. A realidade local combinada com os voleios pela história mundial e as ideias universais deram um status de realização literária que nos fez, como brasileiros, conhecer melhor os desencontros de fachada e os de fundo da realidade nacional, e aos leitores, no geral, um desejo de reconhecer o que se estranha. Tudo isso numa sociedade de classe nos trópicos, tendo a mediação executada pelo capricho do favor. Capricho, para usar um termo que o Schwartz abusa no Mestre na Periferia do Capitalismo. Em um autor, no caso Machado, que explorou essa contradição como modus operandi. Seria, segundo Schwartz, gradativamente o que diferenciaria os dois Machados. Discussão essa não pacífica na crítica, apesar do próprio Machado já ter, nos prefácios, fundamentalmente, por exemplo, no prefácio da Ressurreição, se referia a ele mesmo como um autor de duas fases. Mas a crítica discute muito o desenvolvimento por uma evolução paulatina, então essa discussão ela ainda é válida. A apropriação das visões sobre Machado de Assis vê-se confrontada por interpretações sobre o teor e a necessidade de algum conhecimento de história brasileira como base de apoio ao leitor crítico, ou crítico. Esse é um dos motivos para o texto Leituras em Competição, de Schwartz, que levanta aspectos para ler essas formas e também pela consagração atual de Machado de Assis, direcionadas aos contemporâneos do crítico, ambos em plena atividade nos estudos machadianos. Vou fazer uma citação desse texto do Schwartz. Diz o Schwartz:
Assim, a consagração atual de Machado de Assis é sustentada por explicações opostas. Para uns, a sua arte soube recolher e desprovincianizar uma experiência histórica mais ou menos recalcada, até então ausente no mapa do espírito. A experimentação literária, no caso, arquitetaria soluções para as paralisias de uma colônia em processo de formação nacional. A qualidade do resultado se deveria ao teor substantivo das dificuldades transpostas, que não são apenas artísticas e que lhes infundem algo de sua atenção. Para outros, a singularidade e a força inovadora não se alimentam da vida extra-literária, muito menos de uma história nacional remota e atípica. Quanto aos trabalhos artísticos de primeira linha produzidos em ex-colônias, a tese da inutilidade crítica da circunstância e da particularidade nacional talvez não saiba o bastante de si. Então, ele diz que os teóricos de uma universalidade não sabem do que estão falando. É isso que ele está dizendo. Para situar as críticas dos rodeios, termino a citação. Para situar a crítica dos rodeios em Dom Casmurro, entre aproximações e distanciamentos dos personagens de Machado com os de Shakespeare, Schwartz afirma, abre aspas, a presença ubíqua da cor local não pode ser mera ornamentação, sob pena de rebaixamento artístico. Ao final, ele comenta a crônica Martim versus Lucrécia, em que a Martinha, uma brasileira baiana, de uma história que ele pinça de um jornal baiano, mata um cabra que vai tentar bulir com ela. O que não acontece com a Lucrécia, uma romana de alta cultura. Vamos adiante para a outra síntese no caso do Abel. Como um clássico nos estudos machadianos que Schwartz mesmo que se discorde, é necessário estar com suas ideias em dia num debate sobre Machado. Abel é crítico português, professor em Lisboa, e tem uma vasta obra sobre Machado de Assis. Ciente dos clássicos dos estudos machadianos, ele calcou sua interpretação em 3 critérios. Isso aqui, para mim, é muito importante. Dar vida a um outro Machado de Assis, questionar incisivamente toda a tradição de estudos machadianos e colocar em xeque a teoria da literatura brasileira. Sua polêmica com Schwartz passa pelos 3 critérios. No primeiro trabalho de Abel sobre Machado, A Formação do Nome, 2 interrogações sobre Machado de Assis, um livro publicado também pela Unicamp, que é de 91, o crítico português se dedica a analisar qual o pano de fundo que coloca a noção de autoria como prioritária para os destinos de Machado de Assis. O crítico exercita essas interrogações pela análise do instinto de nacionalidade, texto clássico, e também pela análise de memórias póstumas. Ao revirar as teses constituídas em torno desses textos e do próprio Machado, Abel institui que o sentimento íntimo que Machado reclama no texto de 1873, é uma construção de argumento fundado na ideia de uma literatura independente e não afeita à noção de originalidade reivindicada pela tradição literária brasileira. E aí eu cito o próprio Abel aqui. Decide-se nisto, enfim, o sentido do uso da metáfora instinto de nacionalidade. É a metáfora do que ainda não fora designado. Trata-se, como vimos atrás, do projeto nacional de construção de uma literatura brasileira, entendido como fenômeno novo, criado na nova situação emergente da independência política. Mas agora conhecemos melhor a sua natureza. Sabemos que o instinto de nacionalidade só pode ser força da própria literatura. Ainda que ligada a fatores extraliterários, como independência política, o seu fundamento e sua origem não são exteriores à literatura. O instinto de nacionalidade não é nada que o Brasil imponha por si mesmo, seja exigência patriótica, seja espírito de nacionalidade. Machado não pode falar em missão patriótica, como falava um ano antes Alencar, porque, para este, toda a concepção de nacionalidade literária dependia em absoluto da
conjunção harmoniosa entre literatura e realidade brasileira, o que não é o caso para Machado, segundo Abel. Em seguida, fecha aspas, em seguida, a base de que fundamenta as indagações sobre memórias póstumas é a construção do narrador. Para Abel, o que fica em relevo é a criação do autor suposto e do autor efetivo. E ele usa aí um texto, o prefácio do livro do Allan Poe, para poder falar um pouco sobre isso. A garantia do embaralhamento dos motes que envolvem as sugestões sobre a presença de Machado de Assis e sua situação de classe, ou a matriz que sustenta o narrador machadiano, estaria desfeita em razão de algo mais artificioso, no âmbito da liberalização da literatura, e menos caprichoso para inverter o destaque social, como Schwartz explicita. Resumidamente, identifica-se, segundo Abel, nos esconderijos montados pelo narrador, uma constante suposição que tem como efeito enganar o leitor e os projetos críticos, e os projetos dos próprios críticos leitores ditos especializados. Essa armadura do argumento garante a Abel um grande postulado para enfrentar os críticos de Machado de Assis. Estariam todos eles presos na noção de intencionalidade. Por quê? Porque estavam, então, atrás de descobrir alguma coisa que se escondia por trás do próprio Machado. E aí, no livro Autobiografias, ele, que é um livro mais recente, ele chama essa postura de paradigma do pé atrás, para identificar Ellen Calder, o Silviano Santiago, o John Gladson, o Schwartz. E esse paradigma do pé atrás é nada mais nada menos do que uma desconfiança constante, uma desconfiança traumática. E nessa noção de paradigma do pé atrás, é interessante a gente notar que o primeiro livro do Schwartz chama A Sereia e o Desconfiado. Então, talvez tenha alguma coisa aí nessa história. Enfim, o passo seguinte é dado pelo questionamento do pressuposto da estrutura dessa leitura brasileira, que, segundo Abel, é feito pela teoria da literatura de Antônio Cândido, sua teoria da formação. Nas palavras do crítico português, em outro livro chamado O Livro Agreste, abre aspas. Nesse livro, ele somente, quase que exclusivamente, ataca o Antônio Cândido. Isso é muito interessante, porque ele conseguiu, existe uma questão, não sei se é fofoca, mas pode-se dizer nesse sentido, ele entrou em contato com o Antônio Cândido, que liberou todos os textos e fez todo um papel de bom anfitrião com Abel para que ele publicasse alguns textos importantes do Antônio Cândido em Portugal. E ligou, fez entrevista, conversou e escreve depois esse livro Agreste para vilipendiar a postura literária ou a perspectiva literária do Antônio Cândido. E ele diz, abre aspas, a teoria da formação designa-se, em suma, por deslocar a definição da nacionalidade da origem para a forma final e completa. A formação, portanto, é teleológica, não genealógica, que é uma crítica que já está feita no Haroldo de Campos, que foi orientado pelo próprio Antônio Cândido na sua tese de doutorado. Mais uma vez, em resumo, Abel aponta para um propósito cosmopolita. Essa noção é, estou terminando, direcionada em suas obras sobre Machado de Assis, claramente expressa no seu livro Autobiografias, solicitação do livro na ficção de Machado de Assis, no qual, por meio do procedimento da imersão nos textos e pressupostos machadianos, notadamente em Dom Casmurro, o crítico português enfrenta os pares em estudos machadianos e também pela leitura de Cervantes e Shakespeare, por exemplo, para afirmar o caráter autônomo da forma livre de Machado de Assis ao estabelecer seu marco, retirando-se da autoria e fazendo os outros livros gravitarem para formar o livro em questão. A tese está aqui, a tese dele está aqui. Seria por essa razão a presença dos outros livros na obra de Machado de Assis que, ao serem solicitados, respondem. O crítico anuncia isso no prefácio do próprio livro. Portanto, nesse sentido que é uma síntese pós-estruturalista. Ele chega ao ponto de falar que
numa entrevista na Folha de São Paulo para divulgar esse livro, que o narrador, que o Machado não existe, para dizer isso de maneira impactante, e que o narrador escreve a si próprio. Então, não faz sentido ficar buscando o que está por trás. Adiante com o debate, o ensaio O Propósito Cosmopolita, que é um texto derivado de um texto chamado A Ideia de Literatura Brasileira com Propósito Cosmopolita, publicado na revista da Bralic, que foi publicado agora recentemente num livro chamado As Três Emendas, um livro da Unicamp, em 2014, o Abel diz que essa questão bloquearia a literatura de sua verdadeira finalidade, que é nos tornar estranhos nesse mundo, algo que ele também diz em entrevistas. A estratégia passa pela recolocação do cosmopolitismo em seu ideal kantiano, com o Goethe da literatura universal, e chega à acusação de que Schwartz está adotando seus passos de certo panelismo, termo meu, ao exigir uma brasilidade no confronto entre literatura universal e a literatura nacional. Fundamentalmente porque o crítico brasileiro sustenta a contraposição a partir da leitura de um artigo do Michael Wood, que discute novas traduções de Machado de Assis e contribuições críticas em língua inglesa. A citação do Abel sobre esse caso. Schwartz refere expressamente ao artigo, classifica-o de resenha abrangente e consagradora do romance machadiano. Sublinha que apresenta questões difíceis e incontornáveis que definem a cena do debate entre leitura nacional e leitura internacional, e confere numa proposição intercalada, quase despercebida, que Michael Wood, abre aspas, para citar o Schwartz no texto do Abel, leva em conta a crítica brasileira, fecha aspas. Ora, sendo certo que a resenha dedica boa parte do seu espaço ao conjunto dos romances machadianos da segunda fase, não deixa de ser também uma resenha crítica do próprio Schwartz. E essa a forma porque não se encontra outra de levar em conta a crítica brasileira. Para dizer logo tudo, aquilo que Schwartz apresenta sob a égide da distinção entre leitura nacional e leitura internacional são elaborações que, em resposta a observações críticas que Michael Wood coloca ao trabalho crítico de Robert Schwartz. Portanto, ele está dizendo, só importa porque esse cara me lê. Né? E depois o Wood vai escrever um texto chamado Entre Paris e Itaguaí para poder tentar mediar essa relação, para não ficar um problema com Schwartz. E nesse texto, ele fala uma coisa engraçada, que é o seguinte, ele fala, nós, os críticos internacionais, então vamos ler o Machado, conhecer a realidade brasileira e sair, voltar para casa, pensar um pouco e voltar para o texto. Então, ele faz uma meia-culpa para estabelecer uma relação de gentileza. E aí, para finalizar, eu vou só citar um momento da crítica do Abel, que diz: não há lugar nessa distinção para o estrangeiro que se interessa por Machado, mas não se interessa pelo Brasil. Essa condição é inconcebível para Schwartz. O estrangeiro que se integrou na leitura nacional representa o êxito do paradigma nacional, a força e a capacidade de atrair os outros ao espaço doméstico e, principalmente, representa uma promessa de viabilidade de domínio sobre todos os que se interessam e venham a interessar-se por Machado. A leitura nacional não é hospitaleira, ou é hospitaleira com muitíssimas condições. Afinal, apenas aceita aqueles que deram garantias sólidas de não perturbarem a segurança interna. O estranho, estrangeiro, o inassimilável, o exterior ou do interior representa a total impossibilidade de governar os interesses, as paixões, os procedimentos e as razões daqueles que se dedicam à leitura, ao ensino e à divulgação da obra machadiana. Não tanto aqueles que ameaçam a nacionalidade de Machado, mas aqueles que exemplificam que essa ameaça é não só inerente à obra machadiana, como é, por ele, procurada desde o início.
Portanto, a questão exigiria muito mais, mas, no fim das contas, a minha intenção é colocar em confronto essas duas perspectivas para que a gente possa perceber o que fica disso e tentar levar em conta o fato de que o estrangeiro reclame seus direitos por lei Machado e ao seu modo, e também quais os propósitos que estão em questão. Também não é difícil dizer que todo crítico quer dizer em nome do autor, e isso não só o Schwartz faz, como também o próprio Abel faz. Obrigado. E desculpa pelo abuso dos minutos. Isso é o que eu digo. Então, agora eu gostaria de passar a palavra, obrigado, Marcelo, Brice, passar a palavra para o outro, Marcelo, né, Marcelo Pelógio, que é professor adjunto de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Ceará, tem graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado em Letras pela Federal Fluminense, né? E desde setembro de 2011, o professor Marcelo é coordenador do Grupo de Estudos de Estética, Literatura e Filosofia, o GELF, como um programa de extensão da Universidade Federal do Ceará. Hoje o professor Marcelo Pelógio vai falar acerca de um problema de forma, o dogmatismo em Machado de Assis. Bom dia a todos. Eu vou fazer o contrário do meu xará, do Marcelo, né? Está funcionando? Estão me ouvindo bem? E vou tratar na questão mais da forma literária no Machado de Assis, pela perspectiva mais filosófica, né? E eu resolvi adaptar a minha apresentação de um artigo que eu publiquei recentemente, de modo que vai dar 15 minutos e eu não vou importuná-los com as minhas bobagens críticas, digamos assim, mas a ideia é justamente fazer essa contraposição com autores como Schwartz, né? Infelizmente não vai, como o tempo é curto, também não vou ter como analisar sob a perspectiva também em relação à crítica dialética, e é um recente livro publicado pelo Gustavo Bernardo que faz essa tensão em relação ao próprio Schwartz também, e para redefinir até o conceito de realismo, né? Tá? Então, vamos lá. No tocante à totalidade artística da vida, pode-se dizer que os romances de Machado de Assis, da fase Memórias Póstumas de Brás Cubas, com as exceções de Isaú e Jacó e do Memorial de Aires, acusam um problema de natureza lógico-formal em seu todo, mesmo com parte da abordagem crítica recaindo geralmente na estética de sua forma histórico-social, ou raro ou dificilmente na filosófica. O problema diz respeito mais propriamente ao narrador machadiano dessa fase, ao modo como se confunde com toda a estrutura narrada, ainda que se mostre indiferente e sobranceiro. E a coisa é de tal ordem nas Memórias Póstumas, por exemplo, que Augusto Meyer o define como uma espécie de super-eu romanesco, pois tudo ganha vida e tonalidade pela perspectiva e a personalidade do narrador. Essa pseudo-autobiografia, que dá forma e vida a esse livro, e igualmente a Dom Casmurro, parece conduzir-nos à ideia de que em um e outro, mas principalmente no último livro, qualquer verdadeira onisciência da parte do narrador havia se tornado impossível, pois implicaria aquele controle total que em si é determinante e determinista, conforme alega John Gladstone. Mas o que podemos verificar é justamente o contrário, o que apoia a concepção de um narrador machadiano de característica profundamente dogmática, a ser ele mesmo toda a forma e o conteúdo implicados. Sobre Dom Casmurro, afirma ainda John Gladstone, com efeito, abre aspas, parte do fascínio singular deste romance é o fato de o narrador estar tão completamente enraizado em seu próprio ambiente físico e temporal, fecha aspas. O que já constitui o mais forte indício do ser arraigado que é. Não há certos valores sociais derivados de uma realidade econômica ampla e complexa, e que serve de lastro a inúmeras análises críticas acerca da obra machadiana, mas a determinação de decidir da sorte dos outros a seu bel prazer, e assim põe em execução a mais perfeita correspondência entre as ideias que acalenta e o mundo à volta. Por exemplo,
as reflexões de Brás Cubas e, no caso, a fértil imaginação de Bentinho. A isso chamamos, sem mais, dogmatismo, presente, então, no Machado de Assis da fase denominada realista e da sua chamada maturidade estética. Tal problema, a nosso ver, explica-se em razão de uma natureza formal, artística, mas que o não desvencilha do cenário histórico e social. Cenário esse que preferimos analisar sobre a perspectiva histórico-filosófica, que entendemos ser mais problematizadora, devido ao fato de aprofundar questões, levando a repensar, por extensão, os modelos analíticos. O que queremos dizer é que a atmosfera anímica do romance machadiano da fase Memórias Póstumas faz, às vezes, ponto por ponto da totalidade formal da vida, ou seja, os caracteres só existem para satisfazer as demandas de um núcleo narrativo que irradia conceitos muito próprios e que, de modo indireto, encarna as circunstâncias dramáticas à medida que um trecho se desenvolve. O que explica o fato de Memórias Póstumas, sobretudo, comportar uma estrutura elástica, nas palavras de José Guilherme Melchior. Tal elasticidade, ao contrário de informar tudo à volta, ambiente, caracterização dos personagens, assunto, é, antes do mais, informada, porque subsumida na digressão de Brás Cubas, de Bentinho ou do narrador de Quincas Borba. Com o mesmo acontecendo em uma série de contos talhados pelo mais puro sarcasmo, a exemplo de A Cartomante, O Espelho, A Causa Secreta, Um Homem Célebre e da novela conto O Alienista. Sendo assim, a digressão faz o papel de elemento de estruturação formal, uma saída encontrada pelo narrador machadiano, geralmente sutil e discreto, à exceção, talvez, em A Causa Secreta. De qualquer forma, ainda é o narrador machadiano um ponto passivo de novos questionamentos e análises. De acordo com a visão histórico-social, Willy Boyle, ao abordar o Quincas Borba, observa o seguinte, abre aspas, com sua arte de narrar, Machado de Assis entra como um cirurgião em uma nervura social que é representada, sobretudo, pelas ações da fala de seus personagens. Com o bisturi da retórica poética, o escritor vivissecciona as artimanhas de persuasão daqueles que usam seu semelhante em proveito próprio. Fecha aspas. Todavia, entrar como um cirurgião em uma nervura social pode revelar antes o poder de penetração de um narrador que, ao contrário de promover uma escrita esclarecedora, vai apropriando-se a pouco e pouco, por conta de sua digressão, do todo estrutural propriamente considerado do ponto de vista estético. Essa postura mostra ter, conforme falávamos há pouco, um caráter eminentemente dogmático. Mas, para Abel Barros de Batista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, constitui trama que não se sujeita às ideias do seu autor, nem lhe leva a pessoa dentro. Assim, parece ser opinião corrente o fato de que o todo anímico do narrador machadiano atua como um revelador de assimetrias, conforme Schwartz, desmascarando, por conseguinte, as contradições inerentes à realidade social brasileira do Segundo Reinado, abrigando esta a escravidão, as relações de favor e um patriarcalismo brutal. Em todo caso, a percepção universalista, que melhor se associa ao pessimismo em Machado de Assis, é a mais das vezes negada, esquecida ou relegada a segundo plano. Ora, o tédio, a indiferença pela sorte dos outros, o sarcasmo, ou mesmo o relativismo, em suma, a face negativa do homem e da vida, parecem plasmar de cima a baixo a estrutura geral dos romances e dos contos do autor de Helena. Conforme Chevalier, é o dogmatismo o sistema filosófico mediante o qual a certeza é definida como sendo a adesão firme do espírito àquilo que ele crê ser a verdade. Em outras palavras, o pensamento, a consciência, a alma, estariam em perfeita conformidade com o objeto exterior, identificando-se a ele. Aqui o anímico e o real se confundem. Em verdade maior, este é subsumido naquele, não lhe sendo mais do que a projeção mesma. Porque o conhecimento deve ser o resultado da fusão do espírito com a realidade material, que adere à forma interior deste, o que, de toda maneira, segundo Chevalier, é arruinar a objetividade, coadunando-se o próprio mundo com a vontade ou desígnios do eu. Do ponto de vista literário, tal procedimento há de nos conduzir, pois, a um realismo subjetivo individualizante, conforme René Vellec, que se muda na única realidade possível, convertendo o mundo no mais completo, porque ilimitado, estado de ânimo. Essa particularidade do método analítico, voltada à introspecção, porque busca um maior aprofundamento da dimensão humana dos caracteres e, por consequência, uma melhor definição da vida em sua natureza psicológica, tomada de mistérios e contradições, e tudo isso em nome da verossimilhança,
vai de encontro ao tipo previsível, plano, né? Expresso em fórmulas universais, o avarento, o Marte, o vilão, a donzela cativa, etc. Mas, curiosamente, o que se verifica é o mais forte atrofiamento da realidade exterior em razão de ser ela o resultado das incongruências e das discrepâncias de um eu que é humano em demasia e que a toma como sua verdade indelével. Verdade é essa de um solipsismo infrene. Assim, as extremas consequências do método, o fluxo de consciência, a dramatização da mente, debilitam, se não destroem sobremaneira, a realidade material. É porque antes representam, segundo René Wellick, a volta interior para uma arte subjetiva e simbólica que está no outro polo do realismo. O que temos no Machado de Assis da fase Memórias Póstumas, portanto, não é outra coisa senão aquilo que classificamos, grosso modo, como um estado de alma de um eu absoluto, incondicional. E à medida que o mundo à volta é tomado como seu teor e produto, esse eu pode finalmente dilatar-se, atando tudo a si indefinidamente, encerrando seres e coisas em seu conteúdo amorfo, dispondo destes a seu bel prazer em disfarçada conformidade com as circunstâncias. A isso chamamos, então, ferrolho anímico. Isso coloca um problema de natureza histórico-filosófica, criado à luz da totalidade formal machadiana. Nesta, persevera uma espécie de determinismo do acaso, em que nada escapa à inclemência do seu narrador, cujo melhor exemplo identificamos no Quincas Borba. Porque, neste caso, o seu modo de atuação é de tal ordem, ou seja, vago e indefinido, justamente por disfarçar áreas de objetividade sob as vestes da terceira pessoa, que o eu está livre para abusar, palavras de Augusto Meyer, do direito de ser autor e de estar em toda parte, virando telhados e invadindo alcovas. Pois se esse não determina o curso mesmo das coisas, a maneira de quem enxerga tudo com indiferença e tédio, determina de tal modo e com tal disfarce que mais parece que o mundo todo acontece porque é próprio do mundo acontecer, sem motivo aparente ou explicação lógica. O que faz do Quincas Borba, com sua trágica sobriedade, o ponto máximo da ficção machadiana, inocentando tanto a presença quanto a pseudo-ausência de seu narrador, que converte um trecho numa atmosfera pesada, de dubiedade, maus pensamentos, insegurança. Com efeito, a totalidade artística da vida nada mais designa senão a projeção plena ou incessante de um subjetivismo total, desdobrado em reflexão, pseudo-autobiografia, volição em conteste. Podemos dizer que, subjacente do ponto de vista até lírico, essa possessão anímica se confunde com entrecho na consecução plena da forma. Portanto, a forma da totalidade artística em Machado de Assis carece, pois, de um a priori configurador, de um ímpeto dramático como resultado da experiência de choque. Ou melhor, totalidade que disfarça desde sempre áreas de escravagismo, clientelismo, patriarcalismo, fazendo distender sobre esses conceitos outro definitivo e maior, o pessimismo, acompanhado da volubilidade e da sondagem profunda da alma. A elasticidade ou fraqueza estrutural do romance machadiano da fase Memórias Póstumas pode ser explicada em função da dilatação total e amorfa desse eu que se coloca como único circunstante entre os circunstantes, ou antes, como o próprio conjunto das circunstâncias. Portanto, a obliteração dramática da forma levanta o problema da necessidade de um apriorismo estético, com a genialidade machadiana mudando em procedimento artístico legítimo, a chamada forma livre, né? Quando não passa do mais puro tom confessional de segunda mão. Daí que praticamente não há concentração dramática, a intensificação da ação acarretando tensão entre os personagens. O efeito desse procedimento na forma é geral e traduz-se na submissão dos seres e das coisas a um núcleo totalizante indiferente a tudo, não os preenchendo com toda de sua visibilidade, não os guarnecendo sequer de uma substancialidade mínima. O que quer dizer, em um sentido global, que tudo há de se atomizar mais e mais, até a ilisão completa, vítima, então, desse processo que o ferrolho anímico machadiano impõe. Porque, ao fim e ao cabo, invariavelmente, as alegrias e as vicissitudes da vida hão de ser niveladas pela trivialidade da morte. Logo, o viver e o morrer, em suas ontologias, não se distinguem, são uma só e mesma coisa. Reserva-nos tão somente a gratuidade do riso e a do choro. É o que argumenta, em tom de sarcasmo, o narrador do Quincas Borba. Narrador esse que, à maneira do, abre aspas, cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar,
como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as alegrias dos homens. Marcela, Simão Bacamarte, Rubião e seu cachorro, Tonica, Pestana, o próprio Cruzeiro, a lista é imensa. A primeira, Marcela, de Memórias Póstumas, bela e sedutora, contrai na face morrendo a deformidade. Já em O Alienista, o amante da ciência, Simão Bacamarte, é encerrado na Casa Verde, reservado ao louco que este reconhece em si mesmo após encarcerar uma vida inteira na dita casa por motivos infundados de alienação mental. Rubião, de quem o narrador não se compadece, paga o alto preço de sua funda ingenuidade em Quincas Borba, terminando seus dias miserável e louco, e contando apenas com a presença do seu cão, abre aspas, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono já falecido e amanheceu morto na rua 3 dias depois, fecha aspas. No mesmo romance, Tonica, uma solteirona, tem o futuro esposo arrancado da vida à proximidade do casamento. E Pestana, do conto Homem Célebre, exímio compositor que é de um gênero popular pouca, consome tempo e energia, a própria vida para falar a verdade, em uma luta infrutífera e desalentada ao tentar algo ao sabor clássico, na proporção de um Mozart ou Chopin, e assim, quem sabe, ter um nome imortalizado. Poderíamos nos estender mais, pois que o repertório é vasto. Em todo caso, é indagar sobre a adequação da realidade exterior, à luz da fase realista, aos caprichos e inclinações do narrador machadiano, que se confunde com todo o formal da criação literária, confirmando o problema do dogmatismo na estrutura geral da composição. Em todo caso, o ferrolho anímico, indiscreto e presunçoso, expressão que é do dogmatismo de um super-eu, a encarnar o todo formal da criação literária, abre passagens, descompassos, contradições, ambiguidades, mas remediados graças ao tripé de cunho universal, sendo assim, o pessimismo de extração schopenhaueriana, a volubilidade tomada de sarcasmo e humor, o escrutínio psicológico desconcertante, produtos de um subjetivismo indireto, vão deitando por terra as teses precipitadas que atam o autor de Helena, seja em razão do último elemento psicológico, seja em razão da dialética historicista, ou marxista, ao realismo. É preciso recordar aqui, para terminar minha fala, as palavras de Charles Lalot, que diz, mesmo quando a obra é a mais realista possível, o mundo para onde ela nos transporta não é mais do que uma ficção da pena ou do pincel. Obrigado, gente. Então, obrigado, Marcelo. Como nós ainda temos um tempo, então, eu gostaria, antes de agradecer a exposição dos 3 professores. Desculpa, Fábio. Não, eu gostei. Depois pode continuar. Mas, inclusive, depois dos últimos acontecimentos que a gente está vendo aí no Brasil, não sei nem se é bom a gente dizer que é professor. Eu tomei como elogio. Né? Então, depois desse balanço que o Fábio faz do fomento para a tradução de obras de autores brasileiros, com uma ênfase especial em Machado de Assis, né, passando por essa disputa histórica, não só pela apropriação da obra, né, do Machado, mas também pela crítica, né, e aqui sem nenhum trocadilho infame do bullying, né, eu acho que aí vocês já começam meio que bullying um com o outro, no sentido que estão em caminhos diferentes, né, você em relação ao Marcelo, quando o Marcelo vai falar o Pelógio vai falar desse dogmatismo, que vai indicar uma desproporção entre esse mundo da exterioridade e o mundo da interioridade, né? Então, eu acho que com isso já temos, né, bastante conteúdos para que a gente possa conversar. E vocês agora estão, se alguém tiver interesse, fazer algum comentário, alguma indagação acerca da exposição dos 3, vocês fiquem à vontade. São 3 perguntas somente. Muito obrigada. Eu vou me apresentar pela enésima vez. Meu nome é Marta. Eu sou da casa de Rui Barbosa. E adoro fazer pergunta, como vocês já. Mas é porque a gente que é professora há muito tempo tem sempre que lembrar aquilo do Guimarães Rosa, não é? Mestre não é o que sempre ensina, o que de repente aprende. E aí a gente aqui aprende tanto que fica com muita vontade de voltar a ser aluno, volta a ser aluno e quer fazer pergunta. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos 3, falar
com o Fábio, dizia ao Fábio, para, por favor, me avisar quando saírem as traduções gregas. Isso é de caráter absolutamente pessoal. Eu tenho uma nora grega que eu quero muito que leia Machado de Assis. E os pais dela, e, se possível, os tios, primos, todos. Enfim, mas muito bacana esse projeto, esse programa, afinal de contas, da Biblioteca Nacional. Fico feliz de saber que ele está indo de vento em popa, porque no tempo em que eu trabalhei lá, ele claudicava tanto, então é muito bom, muito revigorante saber que ele está indo tão bem. Eu fiquei impressionada com as suas estatísticas. Marcelo Brice, que eu teria a tendência a dizer Bryce, mas não é Bryce, é Brice mesmo. É porque é de Goiás, então é Brice. Isso é uma boa desculpa para ser Brice. Eu tenho uma postura pessoal meio resistente ao Abel, porque eu acho que o Abel vem falar de Machado como se ninguém antes dele no Brasil e no mundo tivesse dito alguma coisa que fizesse sentido. É impossível negar a inteligência dele, né? É impossível negar a capacidade de argumentação dele. Você disse que você está caminhando para o fim da sua tese e, se eu entendi bem, a sua tese é exatamente sobre isso. É? A minha pergunta a você é se você já tomou partido nessa briga. Schwartz Batista. E posso fazer as 3 perguntas para depois poder ouvir sentada? Para o Fábio não foi bem uma pergunta, foi antes um pedido. Mas para o Marcelo Pelloggio, assim que pronuncia, você citou, antes de começar a ler o seu texto, você falou no último livro do Gustavo Bernardo. Eu não sei se você está falando da ficção de Deus ou se ele já fez outro depois, porque o Gustavo é um produtor incansável. Não, foi sobre o realismo Machado. O realismo, o problema do realismo. Eu, por acaso, fiz a orelha desse livro. Então, eu queria saber o seguinte: dogmatismo é quase um palavrão no vocabulário do Gustavo Bernardo. Você podia explicar para mim o que você está entendendo por dogmatismo na sua leitura machadiana, que você falou você preocupado com o tempo, leu tão depressa, que eu acho que isso ficou um pouquinho prejudicado, pelo menos para mim. Muito obrigada. Não, obrigado. Marta, certamente eu vou te informar das traduções do... E certamente, Marta, a Helena será sucesso absoluto. Sim, claro. Seria poético. Eu? Sim. Enfim, eu anotei, enfim, a pergunta é muito bom ser perguntado por você, que é uma pessoa que a gente lê e reconhece como uma grande crítica de Machado e tem um trabalho exemplar sobre isso. Então, enfim, é uma honra. Eu imaginava, assim, você disse uma coisa que é muito vigente em todo mundo que eu converso sobre essa diatriba, que é chamar o Abel de mal-educado. Né? Basicamente, porque, assim, é disso que se trata mesmo. Ele joga fora toda a tradição e ainda, nesse último texto, ele chama o Schwartz de carrancudo e desnecessário. O livro está aqui, eu posso mostrar a citação. Ele coloca a percepção na visão do Michael Wood, quando ele diz: o crítico, Michael Wood, esperando alguém carrancudo que vai recebê-lo de tal modo, retrai na crítica anterior, que é o que ele faz no Entre Paris e Itaguaí.
Que sabia qual era a posição dele ali, né? Então, enfim, eu não conheço pessoalmente nem o Abel nem o Schwartz, então, para mim, isso pouco importa. Mas uma coisa que, quando isso foi ficando marcado para mim, estava pesquisando pela internet e descobri a pergunta, a intervenção que o Schwartz faz no seminário de 2008 para o Abel. E eu estava começando minha pesquisa, muito inocente nessa história toda, se inocência existe, fiquei pensando, por que o Schwartz está na plateia? Por que ele não está na mesa, né? E aí já entendi que estava rolando ali algum problema. E o Schwartz, nessa intervenção, ele está nitidamente alterado, apesar dele ser um cara muito, muito preciso nas palavras, ele está meio dando um tremor, assim, com muita raiva, com vontade de pegar no pescoço do Abel. E só tem no YouTube a fala do Schwartz. São 6 minutos de fala falando sobre o sentimento íntimo, que é a discussão sobre o nacionalismo que o Abel faz na formação de nome. E enfim, aí, há pouco tempo, eu falei, vou atrás disso, né? Mandei e-mail para o Benedito Antunes, que organizou o seminário e tal, enfim. E perguntei se existia o texto do Abel, da palestra, porque eu vi a programação. Aí, inventei de mandar um e-mail para o Abel e perguntar sobre o texto. Aí, ele me respondeu. Aí, eu falei, vou fazer uma entrevista com o Abel e com o Schwartz. Aí, inventei de soltar um monte de e-mail para ver se alguém me dizia o e-mail do Schwartz. Todo mundo falou que ele não tinha e-mail, mas o Sérgio Miceli, que é muito impertinente, me deu o e-mail dele. O Sérgio Miceli, professor da USP, né? Que é impertinente mesmo, assim. Eu fui numa palestra dele na Fundação Rui, e ele não está nem aí para quem está... Ele fala, vocês estão tudo errado e quebra o pau. E fala que esse negócio de forma, de interna, é tudo a vida social determinando a realidade. Enfim, eu não acho isso. Mas, enfim, sobre tomar partido, eu não escrevi para o Schwartz ainda, porque eu estava me preparando para a palestra, para a conversa de hoje, e eu falei, vou esperar ver o que sai dali para escrever para o Schwartz. E vou fazer isso, vou escrever para o Schwartz, ver se ele me responde e tentar uma entrevista com os dois, porque pelo que eu percebi, o Abel topa, porque briga é com ele mesmo. Né? Conversando aqui com o professor... Como é que é o nome do professor, sim? Não, daqui do departamento... Não, esposo da Sueli. O Zé Carlos. O Zé Carlos, desculpa. O Zé Carlos, professor aqui do departamento de literatura, eu falei para ele sobre isso num dia que a gente estava tomando uma cerveja na praia, e ele falou assim para mim, que esse Abel não sabe de nada. Esse Abel... Aí eu falei, não é bem assim, ele pode ser mal educado, mas ele sabe muito. Ele sabe tanto que o Autobiografias é um livro impossível de ler. Aí ele disse, ele não sabe de nada, ele nem consta em nenhum curso de literatura brasileira. Aí eu falei, mas para você ver a questão como é que foi formulada. Exatamente enfim, eu vou falar aqui ao ponto de que ninguém vai precisar perguntar para mim mais. A questão foi formulada, para mim, a meu ver, em sentido burguesiano. E aí eu trago um pouco da sociologia aqui, que é essa disputa pelo campo e as formas estratégicas e os instrumentos de se atuar diante dele, dentro dele. Né? O Abel chegou chutando a porta. E toda a tradição formada dentro das universidades de letras, dentro das faculdades de letras, reagiram contra o Abel. As entrevistas dele na década de 90, tem um texto dele, uma entrevista dele na Folha de São Paulo, é um termo um pouco baixo, mas o Zé Carlos que me disse, e aí eu fui atrás, que ele chama a professora especialista em Guimarães, a discípula do Cândido, Valnice, de vaca. Né? E ele é um intelectual gabaritado. E aí o Zé Carlos falou assim, não dá para conversar com um cara desse. Aí eu falei, olha,
ele é mal educado, mas ele sabe muito o que ele está dizendo. E ele foi publicado, todos os livros, ele foi publicado pela Unicamp. E não à toa, enfim, indo atrás dessas coisas, como é uma situação, apesar de estar gravado, vai para o YouTube, o presidente da editora da Unicamp é o Paulo Franchetti, que foi orientado pelo Schwartz na década de 70. Então, deve ter aí alguma história que eu não sei direito do que se trata. E que louva a chegada do Abel no mercado editorial brasileiro. Mas, aí eu fui me apresentar num congresso de sociologia no Chile e tinha uma professora da Unifesp que fez o sanduíche com o Abel e falou, e aí, qual é o seu lado? A mesma pergunta. Eu falei, olha, não sei se eu tenho gabarito para escolher essa posição, né? E então eu falei isso para o Atílio, então eu estou meio em cima do muro e eu acho que eu vou partir desse princípio como uma hipótese de saída, sabe? De não tomar partido porque isso não me interessa, isso é problema deles. Então, é uma espécie de, eu vou usar um termo aqui que eu estou tentando desenvolver, uma espécie de crítica gatuna. Vou ficar andando por cima do muro e olhando para os dois lados para ver o que dá para ir e o que não dá. Estabelecer esse diálogo, porque tem coisas boas de um lado, tem coisas boas de outro lado. Isso é sem dúvida. Eu acho muito quando o Abel diz que o livro escreve por si próprio. Eu acho um pouco exagerado. Mas o Schwartz também faz questão de ressaltar a leitura nacional, e aí é uma visão do sociólogo que está dizendo aqui, que o que eu percebi é que é uma disputa por espaço. E aí, nessa disputa por espaço, significa cargo, significa chefe de não sei o quê, significa mercado editorial, significa status, significa várias coisas. Então, não é uma disputa somente em termos epistemológicos. Em termos epistemológicos, tem algumas coisas e, de fato, acho que tem validade nos dois lados. Quando ela é esgarçada, a gente perde tudo. Então, a minha visão é nesse sentido. Quando a gente esgarça demais as coisas, a gente perde tudo, porque a corda arrebenta. Então, olha ao ponto de que chegou a coisa. A senhora, que é uma grande pesquisadora, falou, não dá para conversar com esse cara. Porque ele esgarçou. E o Schwartz faz aquele papel meio do cara que está no Olimpo. E, de fato, o Gianotti diz, você é um clássico, não tem como alguém conversar sobre Machado de Assis sem ignorar. Não dá. Agora, é impossível. É impossível. Agora, só para finalizar, o Orlando está impaciente comigo, mas eu vou falar uma coisa que ele vai gostar. O Orlando foi aluno do professor Ronalds de Melo Souza, que discute o princípio da reversibilidade. E aquilo é muito interessante. E é pouquíssimo utilizado na leitura do Machado. Aí eu não sei dizer se é porque a teoria não vale. Eu acho que vale bastante. Inclusive, a minha hipótese seguinte é de que a teoria da reversibilidade tem mais sentido enquanto crítica literária, enquanto que a teoria da volubilidade tem mais sentido enquanto crítica cultural. Dito isso, qual é a questão? Por que o professor Ronalds não é citado? Eu não vi ninguém citar o professor Ronalds aqui, é um puto de um cara. Você vai falar, tá? Desculpa. E aí, o último trabalho dele, que é o Machado de Assis, uma revisão, tem coisas muito boas ali, o livro dele sobre tragicomédia, então tem coisa muito boa. Aí, para finalizar, será que o professor Ronalds não soube trabalhar nesse aspecto estratégico da disputa intelectual no centro das instituições, como o Schwartz soube fazer, com publicação, com a relação dele com a Companhia das Letras, com a publicação dele na Piauí? Ele não está nem aí para isso. É porque ele é um intelectual muito livre, enquanto que o Schwartz sabe das orientações do mundo mais imediato. Então, isso é uma coisa. E o Abel também sabe, apesar de ficar com abstrações, ele também sabe desse papel. Para quem gosta de futebol, tem um jogador brasileiro que foi campeão em 2002, o Rivaldo, que foi um dos maiores jogadores brasileiros de todos
os tempos, a meu ver, que disse claramente, eu não sou muito dito porque eu não tenho marketing pessoal, enquanto que o Ronaldinho era o cara na Copa de 2002, por exemplo. Então, o Rivaldo não apareceu tanto com o Ronaldinho, talvez foi maior do que ele. Isso é importante avaliar. Enfim, está dito tudo que eu preciso dizer. Faz isso. Falar, mas bom. Maiara, da UFPA. Não, só para dizer que o Ronald foi meu orientador no mestrado, no doutorado, não vinculado a Machado, porque eu trabalhei com outra coisa. Mas esse livro, o Romance Tragicômico, né, de Machado de Assis, que é publicado pela UERJ, né, eu acho um livro, sobretudo os capítulos iniciais, onde ele faz mesmo a análise dele sobre... Ele tem a teoria, né, essa teoria que ele coloca como narrador mutante. E faz, eu acho perfeita a maneira como ele faz um contraponto, quer dizer, ele explica muito bem, ele volta ao Schwartz, explica o que é a volubilidade, e depois ele afirma a sua posição contrária. Então, eu sempre uso nas minhas aulas, porque eu acho que é uma maneira de você dar uma chance de do professor mostrar a importância do Schwartz, porque realmente não, ele tem uma importância para os estudos machadianos, e, ao mesmo tempo, colocar uma possibilidade de interpretação nova, né? Porque a proposta do Ronalds é pensar, eu acho, chegar no Machado por outro, ultrapassando de alguma maneira essa o dogmatismo. Eu penso que essa disputa se deve em função de um embate, né, que se está dando entre a crítica dialética, né, os defensores da crítica dialética e os pós-estruturalistas, né, que eu acho que não é frutífero isso, né. Eu acho que cada qual... Schwartz é tão importante, né. O Abel é muito difícil de se ler, mas é um autor importantíssimo, né. Eu não vejo razão disso, desmerecer o trabalho de pessoas tão ilustres para a crítica literária, né? Desmerecer o trabalho do Antônio. Para desmerecer o trabalho do Antônio Cândido, tem que fazer o que ele fez, né? Não é por aí, né? A professora Marta de Sena, enfim. Eu acho assim, eu penso assim, eu reparo na academia hoje em dia essa preocupação, né? Forma literária é bobagem. O que agora conta é a literatura fazendo-se por si mesma. Tá bom, respeito, mas, por favor, respeite o ponto de vista daqueles que trabalham a crítica dialética, né? Então, tem pessoas que eu acho que a gente tem que caminhar por todos os lados, né? Eu já tive casos já presenciei casos de as pessoas impedirem que você cite autores numa dissertação. É um absurdo isso, né? Nietzsche não entra aqui, tá bom, então ele fica lá de fora. Quer dizer, por conta dessa briguinha entre pseudos marxistas, né, e pseudos pós-estruturalistas, né, e criam aqueles altares, né? Agora vamos idolatrar A, B, C, D, e do outro lado... Eu penso assim, eu trabalho com todo mundo, pelo menos a minha perspectiva é essa, né? Posso discordar, mas quem sou eu? A gente está começando a trilhar um caminho e tem que ter respeito. O Schwartz é importantíssimo, sim, apesar de você pode discordar, mas ele é uma referência. Então, assim, chamar uma professora de esses epítetos assim não leva a nada, não tem... Não é muito dogmático. Professor, eu usei o termo dogmático que eu tirei da filosofia, que aí mostra vamos dizer assim, uma correspondência direta entre o eu e a realidade, como se o eu ditasse a realidade, ou pensasse ditar a realidade. Então, pensei em usar... Porque o termo tirando alguns termos da filosofia, realmente é complicado, porque são assim, extremamente arrogantes, né? Mas foi essa ideia para nortear o meu pensamento a partir do narrador machadiano em função da forma literária. Então, cunhei esse termo, né? Eu sei que, às vezes, a gente tem que ousar um pouquinho
né? Até porque a gente também tem ideias e vem vocês têm uns insights, né? E resolvem umas visões e resolvem, né, arriscar, né? Mas é que não descambe para esse campo aí, que realmente eu não sabia disso, fiquei horrorizado. Não... Imagine você numa palestra, a pessoa chamar você de vaca, cabrito, ovelha, sapo, é dogmático demais. Obrigado, gente. Eu só reproduzi. Mais alguém quer fazer uma? Não posso ver a professora fazendo uma pergunta que eu quero seguir o caminho seu. Nós somos os perguntadores aqui. Sou o Rui, né, e vou seguir a linha de pensamento da professora, perguntando a você, Marcelo, de cá, né, da ponta direita. Você aqui, ponta esquerda. Aqui. Bom, eu vou ser um pouco provocativo. Na sua compreensão, o narrador machadiano dessa fase que você citou, você vê na ironia desse narrador o ar concentrador de superioridade? Esse narrador, na sua opinião, está acima do bem e do mal? Vou te responder, gente. Às vezes eu penso assim mesmo, viu? Eu fico sempre pensando, eu lembro sempre da Tonica, né? Tá lá desesperada, doida para casar, né? E aí o Machado esquece a Tonica, né? E fica naquelas voltas e reviravoltas, barafundas do Rubião, até que em 2 linhas ele mata o noivo, né? Aí eu falei, por que isso, gente? Né? Porque, mano, que prazer é esse, né? Eu tinha esquecido completamente o rapaz. E talvez a minha culpa minha, porque meu objeto de estudo foi o Alencar, né? Então, aí... e aí ainda tem, como diria o Machado, tem as bocas vadias dizendo que o Mário de Alencar era filho, na verdade, do Machado, né? Aí virou o caminho. Aí, quem me disse foi o professor Luiz Felipe Ribeiro, né? Ele disse que confirmou, sim, é filho dele, sim. O Domício também, professor, E aí o Pestana se casa, e aí o que o Machado faz? Se fosse uma lavadeira, uma vendedora de quitutes, sei lá, própria para o contexto social da época, né? Não haveria problema, mas a mulher ela é cantora lírica, então ela tem uma espécie de ouvido absoluto. E quando ele compõe aquela peça para dedicar ao enlace matrimonial, ela descobre que é uma Chopin, né? Quer dizer, puxa, que desgraça, né? E ainda por cima ela morre tísica, né? No dia que tem uma festa ao lado e estão compondo justamente as poucas que o Pestana refuta toda a vida, né? A toda a carga. Então, por isso que às vezes eu acho assim, muito dogmático, parece que ele não dá chance, né? Não dá chance mesmo, né? É por isso que eu penso desse modo, se está acima do bem e do mal, além do bem e do mal, eu não sei, pode ser que sim, né? Talvez eu tenha que aprofundar mais isso, mas parece. É Nietzsche, né? Ok. Alguém mais? Eu queria só a última. Bom, então, já que vamos ter que terminar, né? O espírito eu acho que já está alimentado, nós precisamos agora alimentar o corpo, né? Então eu agradeço mais uma vez a mesa, né? E a plateia ter ficado até agora. Então, bom apetite. E voltamos à